Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Pulso Frio. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre educação especial, discutindo um pouco a parte da legislação, a parte do conceito mesmo de deficiência intelectual, discutir um pouco a questão da adaptação curricular e a questão da avaliação. Só que para isso eu vou procurar dividir esses temas, né? Eu vou dividir isso em 4 vídeos para não ficar muito pesado, né, num vídeo só. Então eu vou gravar hoje um texto que fala só sobre a parte de legislação, tanto na esfera federal quanto estadual. Quando eu digo estado, é o estado de São Paulo. E num próximo vídeo eu estarei falando especificamente sobre a definição de deficiência intelectual. Num terceiro vídeo, então, a questão da adaptação curricular, né? Como a gente cria, como a gente elabora essas atividades adaptadas para o aluno em especial com deficiência intelectual. E, por fim, a avaliação, né? Como que a gente pode estar avaliando esse aluno da educação especial com deficiência intelectual. Bom, eu trabalhei na rede aqui do estado de São Paulo durante um bom tempo e eu tinha uma sala de recursos e a gente acaba se apropriando de todos esses conhecimentos relacionados à deficiência intelectual, a como a gente deve trabalhar com esses alunos. Então a minha ideia está discutindo um pouco essas questões. Bom, então esse vídeo seria esse vídeo número 1 relacionado à questão da legislação. Tá? Então vamos entrar propriamente nessa questão da legislação, ou seja, né, quais são as leis que elas sustentam, né, que dão apoio, né, o alicerce para que essas políticas públicas relacionadas à educação especial possam ser atendidas, né? Quais são essas leis? Bom, então, inicialmente eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa lei, né, a Constituição Federal, que essa legislação, ela, em alguns artigos, ela já menciona essa questão do direito de todos, né, poderem usufruir da educação. Né? O artigo 205, por exemplo, ele fala um pouco sobre isso. Né? O artigo 205 da Constituição de 1988, a Constituição menciona no seu artigo 205, né, que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, né, e com colaboração da sociedade. Então, esse artigo 205, o artigo 206 também, né, quando ele coloca no inciso 1 a questão da igualdade de condições e acesso de permanência à escola, já menciona um pouco essa ideia de você incluir, né, ou seja, abraçar todas as pessoas frente a diferentes situações, né, com deficiência ou com alguma, até mesmo a questão indígena. Então, ela tem esse objetivo, né, de promover essa questão a ideia é agregar, né, acolher a todos. Essa é a ideia. E em relação ainda à questão da Constituição, você também tem o artigo 208, que fala, né, que no inciso 3, a Constituição ela menciona que esse atendimento educacional especializado devem ser preferencialmente atendidos na rede regular de ensino. Bom, então você tem a Constituição e em 88 e 1990 você tem a Lei 8.069, que no seu artigo 54, ele já no inciso 3 fala que esse atendimento educacional especializado será realizado preferencialmente na rede regular de ensino. Você tem, claro,
Em 96, a LDB, a 9394, ela dedica todo um capítulo para a educação especial. O capítulo 5, ele fala, então, né, ele define algumas prioridades, né, como, por exemplo, no artigo 58, 59, né, o inciso 1, por exemplo, do artigo 59, ele fala a questão do currículo, a questão dos métodos, das técnicas, dos recursos educativos, da organização, para atender, né, toda essa preocupação para atender esses alunos com algum tipo de deficiência. Então, você tem a LDB, né? Claro que aí você tem os PCNs, que hoje já não se tem mais, né, esse documento, assim, efetivamente acontecendo, mas ele dá uma contribuição significativa também em relação à educação especial, quando ele menciona, né, em relação à questão do currículo, a importância da adaptação curricular. Então ele já menciona a importância de do professor, pensar numa adaptação curricular para esses alunos com deficiência. Então você também tem, além dos PCNs, né, você também tem o Plano Nacional da Educação, a Lei 13.005 de 2014, que aí ele vai fazer toda uma discussão com algumas metas, e aí seria interessante a gente realizar, se debruçar quem é da educação especial, estudar um pouco mais essa questão do Plano Nacional da Educação, a Lei 13.005 de 2014, onde ele coloca algumas metas para a gente ter uma noção clara do que nós estamos, do que está sendo tratado em relação aos cuidados à educação especial e às pessoas com deficiência. Você tem também a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? No artigo 28, inciso 3, fala sobre o projeto pedagógico, né, que vai garantir o acesso ao currículo e as condições de igualdade, e assim vai, né? E claro, no seu artigo 88, a lei ela até menciona a questão da prática, de praticar ou induzir ou incitar a discriminação da pessoa com deficiência, né? Na realidade, você tem uma pena aí, né, de reclusão que pode variar entre 1 a 3 meses, 1 a 3 anos e multa. Então, é muito importante essa lei, porque às vezes, às vezes a gente sempre acaba ouvindo, né, algumas pessoas se dirigirem à pessoa com deficiência de uma forma complicada. Isso às vezes acontece até mesmo dentro da escola. E é algo que as pessoas precisam tomar um certo cuidado, porque existe uma legislação que cuida disso, né? Ou seja, tratar uma pessoa com deficiência dentro desse quadro, né, em que a pessoa promove uma discriminação, é algo extremamente assim, complicado, porque você pode até sofrer algum tipo de penalidade, né? Bom, no estado de São Paulo você também tem algumas leis que vão garantir esse acesso e esse acesso dessas pessoas, né, dentro das nossas escolas. E o Estado de São Paulo pensou nisso também, né? E o que ele vai fazer? A Secretaria da Educação ela vai criar toda uma legislação para que ela dê suporte, né, para os diretores, professores da educação especial, professores de modo geral, né, no tratamento adequado aos alunos com deficiência. Então você tem a antiga resolução 61 de 2014, né, onde você tem algumas... na realidade, essa resolução ela menciona a importância da adaptação curricular.
né? Então, o professor da educação especial e o professor da sala regular, ele vai ter que realizar essa adaptação curricular para os alunos com deficiência, tá? Bom, ele também vai falar um pouco sobre a Lei 15.830 de 2015, que ela vai tentar organizar um pouco essa organização das salas, né? Que é uma lei de 2015 do deputado Carlos Gianazzi do PSOL, onde ele vai tentar organizar um pouco essas salas de aula em relação à quantidade de alunos por sala de aula. Então seria importante quem está na educação pensar um pouquinho sobre essa legislação, que ele vai organizar isso, né? Quantidade de alunos por sala de aula na medida em que você tem um aluno com deficiência, né? Então é uma lei bem importante, a Lei 15.830, né? Em 2017, você tem a Resolução 68, que também vai fazer vai dar um suporte para o professor, né, a resolução, para que ele consiga trabalhar de forma mais adequada com o seu aluno da educação especial. Bom, eu fui até o ano de 2017, mas não existe uma mudança tão drástica assim em relação a essa legislação, todas essas legislações que nós mencionamos. Então, seria importante quem tem interesse, dar uma olhadinha, leia com calma essas resoluções, porque é importante você ler o documento, né? É importante você ler o documento, que aí você vai esmiuçando isso, né? Todos os detalhes dessas leis, né, que regem a educação especial, no sentido de aprimorar o atendimento dos alunos com deficiência, com algum tipo de deficiência. Bom, então, basicamente é isso. Eu fiz um vídeo bem curtinho, mas coloquei todas as legislações. Depois eu até coloco aí, vocês vão lendo aí embaixo, né? Eu vou estar mencionando, então vai ficar fácil, quem quiser procurar, encontrar essas leis, vai estar disponível aí para vocês. Bom, então esse é o texto, eu termino esse texto com as principais legislações que atendem a educação especial, e o próximo vídeo eu vou estar falando sobre deficiência intelectual. Então, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço a todos, tamo junto.